Boa noite, amados irmãos, a paz de Cristo para a sua vida. Mais uma vez nos encontramos para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Quero agradecer ao Senhor pela sua vida e vamos continuar pedindo ao Senhor que nos fortaleça, nos guarde e nos sustente. Estamos ainda vivendo esse tempo difícil da quarentena, mas nós temos plena convicção, plena certeza de que o Senhor está conosco e Ele vai nos dar a vitória. Esse é mais um momento que nós estamos denominando de uma porção da palavra. Momento em que a gente separa para pensar um pouquinho na palavra de Deus, porque na verdade ela é um refrigério para a nossa alma nesse tempo difícil. A palavra de Deus, em tempos de crise, ela é um bálsamo. É nela que nós vamos encontrar o conforto, é nela que nós vamos encontrar o refúgio para a nossa alma. Gostaria de pensar com vocês num texto que se encontra no livro de Neemias, capítulo 8. Nós iremos ler apenas os versículos de 1 ao 3, que nos diz o seguinte: a leitura pública da lei, um momento muito especial no meio do povo de Israel, quando o livro da lei foi lido. Esse texto é um texto que fala muito ao meu coração, porque foi um momento de grande celebração, um momento de júbilo, porque o texto vai nos dizer que enquanto a palavra estava sendo lida, o povo foi tocado pela palavra. O texto nos diz o seguinte, Neemias capítulo 8, a partir do versículo 1, quando nos diz: quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdra que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Um momento muito precioso. É interessante, queridos, que nós podemos perceber que naquele momento solene, naquele momento em que a palavra de Deus estava sendo lida, nunca houve tanta reverência, nunca houve tanta reflexão naquele momento em que o texto estava sendo lido. Foi a maior reforma que Neemias implementou em Jerusalém. Foi a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo. É o que nós podemos perceber nesse momento do texto. Naquele momento, a palavra de Deus estava, de fato, chegando ao coração do povo. Um povo que outrora estava vivendo distante, que outrora estava desobedecendo a Deus. Naquele momento a palavra de Deus, ela encontra o seu lugar de destaque no coração do povo, porque da maneira como o povo se comportou, percebe-se nitidamente que ali o povo estava com muita vontade de ouvir a palavra de Deus. E nós podemos perceber, queridos, nesse texto, e nós podemos observar que a palavra de Deus, ela estava sendo, estava tão valorizada, que o texto vai dizer que eles ficaram a parte da manhã toda ouvindo a palavra.
E nós sabemos que sem a palavra, queridos, não há restauração de vidas. Sem a palavra não há transformação. Neemias havia feito a reconstrução do muro. Mas agora, a palavra de Deus estava restaurando a fé, estava restaurando o relacionamento do povo com Deus. A restauração da autoridade da palavra de Deus precisa cada vez mais encontrar lugar em nosso coração. E eu quero então, queridos, pensar rapidamente com vocês algumas lições práticas que esse texto me mostra. E a primeira lição que esse texto me mostra é de que o povo estava sedento da palavra. O versículo de número 1 nos mostra isso. Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera. O povo pediu. Deus havia naquele momento movido o coração do povo para reunir-se e para buscar a palavra de Deus. E é interessante, queridos, que eles não se reuniram para fazer festa, eles não se reuniram com outro interesse a não ser de ouvir a palavra. Bom seria, irmãos, que essa mesma sede, essa mesma vontade de ler, de ouvir a palavra de Deus, invadisse o coração dos crentes hoje. Infelizmente, não há mais essa fome, infelizmente, não há mais essa sede pela palavra de Deus. Porque o que nós percebemos hoje, irmãos, é que o povo busca resultados, o povo busca benefícios pessoais, mas o povo não está mais buscando a palavra de Deus. Nós estamos vivendo hoje o povo ávido por coisas, por bens materiais, por coisas passageiras. O texto nos mostra que esse momento foi um momento tão especial, porque foi o próprio povo que pediu que Esdras trouxesse o livro da lei. O povo estava querendo, o povo estava com muita fome de ouvir a palavra de Deus. Queridos, que seja essa também a sua vontade, a sua fome, que você, que eu, que todos nós que servimos ao Senhor, tenhamos essa mesma vontade de ouvir a palavra. Muitos querem a bênção de Deus, mas não Deus. Muitos estão lendo a palavra, ou até mesmo buscando a palavra com interesses escusos, mas não com interesse de buscar na palavra de Deus uma edificação pessoal. Quando se lê a palavra de Deus sem esse objetivo, não tem efeito na vida do crente. As pessoas têm fome de prosperidade, as pessoas têm fome de sucesso, mas muitas não têm mais fome da palavra de Deus, não estão mais sedentos da palavra de Deus. Uma outra lição que eu aprendo aqui no texto é que o versículo 2 e 3 diz que todos estavam ouvindo com atenção. Todo o povo, é exatamente a descrição do texto, todo o povo, homens e mulheres, reuniram-se para buscar a palavra de Deus. Ninguém ficou de fora, o texto vai dizer que todos. Então fica muito claro para a gente que naquele momento ali não havia distinção de classe, não havia ali rico ou pobre, todos estavam em um só objetivo, todos estavam com atenção, todos estavam querendo de fato aprender da palavra. E a palavra de Deus, ela tem esse poder, queridos. A palavra de Deus, ela faz com que todos nós, independentemente da nossa condição social, sintamos essa mesma vontade, esse mesmo desejo de querer aprender da palavra. Havia ali pobres, ricos, certamente agricultores, pessoas de todas as classes. Eles tinham um objetivo comum: buscar a palavra de Deus. Queridos, quando Deus vê, quando Deus percebe isso no meio do seu povo, isso alegra o coração de Deus. O momento foi de festa, o momento foi de celebração.
não só ali no meio do povo, mas principalmente no céu, quando Deus vê o seu povo querendo buscar a palavra, quando Deus vê o seu povo buscando a palavra com atenção. Precisamos, irmãos, assim como o povo, precisamos ter a vontade de nos reunir, irmãos, para poder ouvir a palavra. Muitas coisas têm chamado a nossa atenção. Pregadores famosos, cantores famosos, não há nenhum problema em querer ouvi-los. Mas a grande questão, queridos, é que muitas vezes a nossa atenção está voltada para tantas outras coisas e para aquilo que é essencial nós não estamos dando atenção. O texto diz, os versículos 2 e 3, nos diz que o povo estava prestando atenção. Tudo que estava sendo lido, o povo estava gravando, porque eles queriam guardar a palavra no coração. É por isso que a Bíblia vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Qual tem sido a sua postura, meu irmão, acerca da palavra? Será que você também tem prestado atenção naquilo que a palavra está dizendo para você? Será que você tem procurado analisar aquilo que você está lendo na palavra? Será que você tem, assim como o povo, está realmente entendendo o que Deus está falando com você? Por isso que o texto diz que todos que estavam ali foram pessoas que tinham capacidade para entender o que estava sendo dito. E muitas vezes o Senhor está falando conosco através da sua palavra e nós não estamos entendendo. Por último, que eu aprendo aqui no texto, o texto vai dizer que o povo se juntou com um só homem. A gente percebe, queridos, que naquela reunião não era apenas um ajuntamento. Havia comunhão, havia unidade, havia harmonia. O povo estava junto. Queridos, como a palavra de Deus, ela tem essa capacidade, esse poder de nos colocar no mesmo patamar. Quando nós nos juntamos ali para aprender da palavra, a gente percebe a atmosfera harmoniosa, a gente percebe uma atmosfera de união quando o povo estava ouvindo a palavra. Eles não estavam apenas juntos, perto, estavam unidos. A união deles não era uma união para uma celebração festiva ou social, mas a unidade deles estava em torno da palavra. Quando nós, queridos, nos unimos em torno da palavra, milagres acontecem. E a palavra tocou o coração do povo. O povo ficou mexido com a palavra, o povo ficou tocado, o povo percebeu ali o quanto Deus estava falando na medida em que o livro da lei estava sendo lido. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. Queridos, o propósito, o objetivo do povo naquele momento era ouvir a palavra de Deus. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você também tem tido esse desejo de ouvir a palavra? Você também tem sentido esse desejo incessante de ouvir o que o Espírito Santo está falando através da sua palavra? Nós sabemos que restauração, santificação de vida, avivamento só acontece com a palavra. Não existe restauração, não existe avivamento, não existe consagração fora da palavra. Portanto, meu irmão, se você quer ter uma vida próxima de Deus, se você quer ter um relacionamento estreito com Deus, se você quer de fato sentir o mover de Deus na sua vida, você só conseguirá isso mediante da palavra. Você só conseguirá isso mediante na reflexão. Você só conseguirá isso se você de fato se curvar diante da palavra de Deus e lê-la
com todo o seu coração. O povo fez isso. O povo celebrou. O povo ficou em festa. Mas antes, o povo ouviu a palavra. Deus quer fazer da sua vida uma grande festa. Deus quer que você celebre. Mas antes de tudo, leve a palavra de Deus a sério. Ouça o que o Espírito diz à igreja. É a recomendação da palavra de Deus para você nessa noite. Querido, que Deus te abençoe e que você tenha um restante de semana abençoado para a honra e glória do nosso Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Querido Deus, obrigado por esta palavra. Abençoe a cada um, Senhor, que está ao alcance desse vídeo. Em nome de Jesus. Amém.